Vamos lá, seja bem-vindo à aula do nível 2, onde a gente vai construir uma carteira de R$15.000. Lembrando que, na minha opinião, a primeira aula ela foi uma aula mais demorada, mas ela é uma aula bem mais completa. Ela mostra todo o racional, procurei mostrar um pouco das linhas de raciocínio, né, dos caminhos que você pode adotar para construir a sua carteira. E, sinceramente, se pegar aquela primeira aula, você consegue montar qualquer outra carteira de robô baseado em critérios seus. Mas aqui, essa aula vem para reforçar um pouco mais desse conceito. Então, já estou aqui na tela, né? Direto ao que interessa, quero montar um robô com R$15.000. Agora eu posso adotar uns robôs maiorzinhos, né? Não vou pegar robô só de um mini contrato. Então, vou considerar até 5 mini contratos na minha seleção. E eu acho que uma das coisas mais plausíveis é eu buscar robôs com um fator de lucro acima de 1.3, mais ou menos, já é bem ousado, né? Vou pegar o histórico desde o início. Para essa primeira triagem, eu gosto de fazer isso, porque depois eu uso análise de período mais curto para ajustar, para refinar o robô se necessário. Então, se eu pego aqui, desde o início, o histórico, e o fator de lucro já está ordenado aqui pelo fator de lucro, eu vou pegar alguns robôs. Galatea e o Galatea 3X são o mesmo robô, então vou escolher um deles, vou escolher o maior, vou colocar para dentro da minha análise. Evadne também, o Evadne 3X é o mesmo robô, vou pegar o maior, né? Os demais, Nikos, Vulcano, Jazão, Cupido, Alexandre, Olímpia. Esse aqui, Alexandre 3X. Eu vou pegar o Alexandre 3X e vou tirar o Alexandre. Vou colocar o Leda. Todos esses acima de 1.30. 1.30 eu já não vou pegar mais. Ok? Deixa eu voltar lá na primeira só para tirar fora o Alexandre, né? E agora sim, vamos para a análise de combinações. Vou dar um refresh aqui na página para ele atualizar. Vamos ver quantos robôs aqui eu escolhi. Lembrando que o meu filtro foi o quê? Até 5 mini contratos, né? Robôs que tinham fator de lucro acima de 1.30, ou seja, de 1.31 em diante, certo? E peguei o histórico inteiro dos robôs, né? Então tem essa carteira aqui de R$54.000 versus 55 de retorno. 54 mil não cabe no meu bolso, eu quero uma carteira de 15 mil. Vamos lá, passar tudo aqui, olhar lá para baixo, para a matriz de correlação. E na matriz de correlação já tem uma coisa logo de cara aqui que me mostra, olha, esse robô número 40, ele conflita com o 90 e com o 103. Se bem que o 90 conflita com o 40 e o 103. E o 103 conflita com o 40 e com o 90. Então, o que eu gosto de fazer nesse caso? Eu sei que, desses três, aquele que eu retirar da carteira e ele impactar numa maior redução da necessidade de capital, é esse robô que eu tenho que tirar, né? Porque ele vai diminuir o meu drawdown. Aquele que fizer o meu drawdown cair mais vai ser o melhor robô a ser retirado. Então, se eu abrir aqui a análise, então eu tenho aqui o robô 40, 90 e 103, certo? Sempre bom, né, ter papel e caneta ali para anotar. Vou tirar primeiro o robô 40 e vamos ver quanto capital eu necessito tirando 40. 46,1. Vou botar o 40 de volta, certo? Agora o próximo robô que conflita ali, são 3 robôs conflitando entre eles, né? É o Jazão. 90. Tirei ele. Quanto capital eu preciso tirando ele? 47,8. 47,8. Por enquanto é melhor eu tirar o 40 do que o 90, né? Porque o 40 implicou numa redução maior de necessidade de capital, tá? Como eu estou ajustando essa carteira para ela caber no meu bolso, é nessa métrica que eu estou mirando. Eu poderia muito bem pensar, não, eu vou tirar aquele robô que vai impactar menos no retorno. Não estou olhando para o drawdown, para o capital a ser alocado, estou olhando para o retorno, né, nesse caso seria. Mas não, no meu exemplo aqui eu quero olhar para o capital. Vou tirar o 103, exigência de capital caiu para 40 mil. Ou seja, é o robô 103 mesmo que eu vou tirar, foi o que impactou de maneira mais drástica, né, na minha carteira, certo? Se eu olhar a matriz novamente, tem mais coisa para retirar aqui, olha, essa matriz ainda está bem suja.
quero ela toda verdinha. Entre o 90 e o 40, a gente já viu ali que o 40 ele impacta mais. Então, eu vou tirar um robô 40. Ok? Lembrando que esse é o critério que eu estou usando. Você poderia usar outro. Você poderia simplesmente fazer uma leitura de fator de lucro, né, entre 90 e 40. Deixa eu pegar o 40 aqui. O 90, o 40 tem 1,36, esse tem 1,36. Esse retornou 4.300 para 1.600 de drawdown e o 40 retornou um pouco mais. Então, o 40 de repente é melhor, né? O 40 de repente ele é melhor. Mas não, eu vou tirar o 40, porque ele é o que impacta mais no meu bolso nesse momento. Minha carteira caiu já para 32 mil. Ainda não cabe no meu bolso, mas ainda tem mais análise aqui para ser feita, certo? O que a gente pode notar mais aqui? O robô 43 conflita com o 61 e o 90, o 60 conflita com o 121, o 61 conflita com 3 robôs. É o único desses que conflita com 3 robôs. Então, eu vou tirar o 61. Cara, e o 61 é um robô bom. Retorno agressivo, opera com 3 contratos, um drawdown modesto. Eu vou tirar o 61, mas eu vou deixar ele anotadinho aqui no canto, quem sabe, né? Ele não volta para a carteira. Ele sai de campo, mas ele fica ali no banco de reserva por enquanto. Vamos ver. 43 com 90. Vamos brincar aqui na carteira. Se eu tirar o 43, o que acontece? Ó, Alexandre 3x. Cai para 21.600. E se eu adicionar 43 e tirar o 90? Ou seja, é melhor tirar o 43 mesmo, hein? Tiro o 43 e adiciono o 90, porque o 43 impactou mais. Vamos olhar para a matriz novamente. 60 com 121. O que acontece se eu tirar o robô 60? Cai para 20.300. O robô 121. Necessidade de capital vai para 15.680, quase lá, hein? 15,7 vai. É melhor tirar o robô 60 mesmo. E mantenho 121 na carteira. Agora a minha carteira está redonda. Praticamente coube, né? Assim, se eu for um pouco mais tranquilo, estou aqui com uma carteira que cabe no meu bolso. Quais seriam as 4 estratégias? Seria a estratégia 60, Evadne, 3x, então ela opera com 3 contratos. Olímpia, 67. Jazão, estratégia 90, deixa eu anotar aqui. 135, Vulcano, 3 contratos. 3, 6, 9. Tenho, então, 4 estratégias que operam com 11 mini contratos, até 11. Dificilmente as 4 estratégias vão entrar simultaneamente, então dificilmente você vai ter 11 mini contratos, né, posicionados. Mas é isso que a gente tem nesse momento. O que mais que dá para falar aqui? A estratégia Olímpia, Vulcano e Jazão são estratégias que elas por si podem ser multi-estratégias, são robôs que podem ser multi-estratégia. Ou seja, não quer dizer, é diferente do Evadne 3x, que ele deriva de um robô que opera um mini contrato, então a gente sabe que ele executa 3 contratos de uma vez. Os outros pode ser 3 estratégias de um mini contrato independentes, aquele robô de 3 contratos, por exemplo, né? O caso do Olímpia. Então, é um caso interessante. Vamos olhar aqui, assim, esse robô ganhou aqui 20 mil reais, o capital de 15, né? Então ficou um robô de 20k. Vamos ver se a gente consegue melhorar essa curva. Eu notei o seguinte, que recentemente ele fletou. Então ele é um robô que não passa por um bom momento. Além do que ele teve aqui um drawdown, cara, pesado, hein? Pesado, cara, pesado. Entre de outubro do ano passado até final de fevereiro desse ano. Vamos voltar aqui. Eu vou pegar agora o seguinte. Eu vou pegar uns robozinhos menores. Aí é legal pegar alguns robôs menorzinhos
para trabalhar um pouco dessa curva de capital. Como a gente não pode adicionar muito peso nessa carteira, senão ela encarece demais, às vezes se a gente colocar um robô pequeno, ele reduz a necessidade de capital. Vamos procurar algum robô que ganhou nas épocas de drawdown, então ele ganhou entre outubro e dezembro do ano passado. Né? Então vamos pegar aqui, ó. Outubro. Outubro e dezembro, esse cara perdeu. Então ele não pode ser o Alexandre. O Alexandre também a gente já viu, esse cara. O Andrés, vamos olhar métricas. O Alexandre. Cara, esse cara ganhou, né? Entre outubro. Não ganhou muito, não. Acho que aqui não pode ser esse cara. Vamos buscar um histórico mais curto, de repente? Os últimos 6 meses acho que tá melhor. Vou filtrar aqui. Aí que eu entro nos time frames menores. Entendeu? Ó, pegar uns robôs que retornaram bem. O dobro do drawdown. Nossa, esse Cibele brilhou, hein? Cibele, eu acho que ele é o 119. Quando a gente começa a brincar bastante na plataforma, a gente já começa a entender melhor ela. O que acontece se eu adicionar o 119? Estoura bem a minha necessidade de capital. Então, melhor tirar o 119 fora. Ou ele entra no lugar de algum outro, hein? Pode ser também, né? Esse cara ganhou 5 mil. Vamos ver algum cara aqui que 4 mil para 1.600. 5 mil para 1.300. 4 mil para 1.600. Cara, se a gente fizer a brincadeira de botar o Cibele, que performou bem nos últimos tempos, e tirar algum outro. Vamos pegar pelo começo aqui. O que acontece se eu botar o Cibele e tirar o Evadne 3x, tirar o 60? Não. Porque o Cibele me pareceu legal. Tira o Olímpia. 67. Não. Tira o Jazão. 90. Não. Jazão, aliás, hein? Robô bom para essa carteira aqui. Ele tem um papel importante aqui, porque ele não alterou nada. Cibele, tira o Vulcano. 135. Também não. Vulcano, outro robô bom para colocar aqui. 135. Não alterou nada o capital. Ou seja, ele não pede muita coisa de capital dentro dessa carteira e retorno com certeza ele adiciona. Então o Cibele não é um robô legal para colocar. Embora a curva dele seja uma curva muito bonita. O Marte já não tem o meu critério, né? 6 mini contratos, opera mais pesado. Cassandra. O Cassandra. Olha. Ele performou bem, mas é um cara que ultimamente não vem bem, não. Harris também não. Harris também não. Júlio César. Júlio César pode ser um robozinho legal, hein? Onde está esse Júlio César? Acho que tá aqui mais pro final, ó. 154. O que acontece com o Júlio César? Também encarece a carteira. O 3x lá, o Evadne 3x, tem uma coisa interessante. Em vez de pegar o Evadne 3x, eu coloco o Evadne. Que ele opera mais leve, né? Pronto. Nossa, caiu bastante. Agora dá para eu botar um robô legal. Tipo aquele Cibele 119. Vamos ver? Nossa, encareceu demais, cara. Encareceu demais. Não foi dessa vez, hein, Cibele? O Júlio César acho que entra nessa carteira. Os 150 e tantos, que eu olhei agora há pouco. Robô que retornou 8 mil. Ó, se a gente comparar com os demais, esse cara retornou 5. Esse retornou 4, 5. Cara, aquele robô que retornou 8 mil. 1.600. Nossa, ele quase não encareceu a minha carteira. Lindo. Pode vir. Pode vir, mandou bem. Aí aqui eu fiz um swap, né? Uma troca. Deixa eu até pegar aqui esse Evadne. Porque eu troquei ele por o Evadne normal. Troquei pelo 29.
E adicionei o Júlio César, que é o robô número 154. Eu tô dentro da proposta, né? O que eu quero ver é se dá para eu adicionar umas coisinhas a mais. Vamos olhar para a curva de novo. Olha como a curva ficou mais lisa. Mas eu ainda tenho uns drawdowns meio feios aqui, pegando esses dois períodos. Vou partir do princípio que esses dois períodos foram parecidos. Vou tentar trabalhar o período do final de abril até o meados de agosto. Ou seja, vou puxar aqui o histórico de um ano. Ele já está me ordenando pelos melhores. Sibélia, eu já sei que não foi bem. Odisseu. Ó, vamos pegar aqui, ó. Eu gosto de olhar muito aqui para cima. Se eu pegar essa linha aqui assim, ó, eu sei que aqui começa o mês de abril, né? E eu falei que era um mês ruim entre abril e... Cara, abril e julho. Então, essa linha aqui, julho. Julho começa mais ou menos no meio da bolinha aqui. Então, entre abril e julho, esse cara ficou flat. Sibélia, entre abril e julho, avançou bem. Mas não foi exatamente onde esse robô brilhou. Ô, Trajano, vamos ver. Opa, entre abril e julho, pô, esse cara parece que brilhou, hein? Tá fácil de achar esse Trajano aqui, vamos ver. Trajano, tá aqui, ó. O drawdown dele é salgado, hein? Vamos adicionar ele só para ver. 160. Não, ele encarece demais minha estratégia. Não cabe já no meu bolso colocar ele. Toda hora eu tô falando colocar no meu bolso porque esse acabou sendo o critério, né? Um robô que cabe num tanto de dinheiro ali. Spartacus. Ó, já vi que esse aqui não performou bem na época que eu queria. Vila Velha. Caramba, que bonito esse aqui. Mandou bem. Vila Velha. 4 contratos. Vila Velha. Coloquei esse cara aqui. Putz, foi para 16 pau. Não entra o Vila Velha. Augusto opera muito pesado, não entra. O Júlio César eu coloquei já, né? Tá na minha carteira aqui. Deixa eu... Andrômeda. O Andrômeda não performou bem na época que eu precisava dele, eu performando bem. Olha, eu vou até a terceira página, porque depois disso acho que o ranking cai bem. Johnny 3X, nada. Mercúrio, não. Ifigênia, não foi bem na época, também não foi bem na época. Tô olhando esse miolo de curva aqui, ó. Esse cara aqui, talvez, hein? Talvez. Argo. Argo, tá aqui, facinho, 145. Nossa, encarece demais a minha estratégia. Vamos pegar o Renegade. O Renegade parece que mandou bem. Esse é o último, hein? Acho que os caras pegaram o nome de carro, né? Renegade, Argo, carro da Fiat. Quer dizer, o Renegade originalmente é Jeep. Renegade, 141. Não, encarece demais. O que dá para eu fazer agora, de repente, como eu ainda tenho um pouco de dinheiro aqui, 12 mil, vamos pegar agora, então, as melhores estratégias de um mini contrato, ver quem mais retornou aqui. Pode ser no período de um ano, acho que o período de um ano ele diz respeito a muito o que eu busco. O Alexandre, pô, esse cara já estava dentro da carteira e pulou fora, né? Então não. Eurídice, 900 e pouco. Não foi a que mais retornou, teve, ó, a Dione retornou mais. Dione, vamos ver. Dione 16. Boa, entrou. Eurídice 11. Boa. Eu testei a Eudóxia. Peraí. Eurídice, Dione, Evadne, Eudóxia 25. Cara, tá bonito. Tá bonito.
8 estratégias nesse robô, né? Então eu sei que a Eurídice opera com 1 mini contrato, Gione com 1, Eudóxia com 1, Evadne com 1 mini contrato, Olímpia 67, opera com 3. O que mais? Jazão. O Jazão opera com 2. Tinha mais um final. Vulcano, 135. Vulcano opera com 3. Júlio César, a estratégia 154. Júlio César opera com 2. Então eu tenho um robô que opera com 1, 2, 3, 4, 10, até 14 mini contratos, formado por 8 estratégias diferentes. Cara, retorno sugerido no período de 31, o dobro do capital sugerido para alocação. Vamos lá. Os drawdowns aqui regulam, né? São 2 drawdowns grandes, mas no mesmo nível. Período de recuperação, aqui começou no começo de outubro, ele foi recuperar lá em começo de fevereiro. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses de período de drawdown, é o tempo de recuperação aqui do drawdown. Robô legal, tá? Robô legal, eu vou deixar anotado aqui, inclusive. Robô bom, né? Com os nomes anotados, o que você faz? Você vem aqui na lista, clica em adicionar, né? Vai para dentro da carteira ali do teu banco e no teu banco você vai lá e dá o play. Se quiser regular algum stop de ganho de perda, isso já foi falado na aula anterior. Não vou chover no molhado aqui com vocês. Maravilha? Espero que tenham gostado. Essa carteira, ela vai sofrer o acompanhamento, né? Como eu já mostrei na primeira aula. Nos próximos meses, todo fim de mês eu vou fazer o fechamento de carteira, uma live onde eu analiso essa carteira e a gente olha ali se as estratégias estão boas ou não. Para fechar, né? Acho que vale a pena só dar aquela olhada básica nas estratégias individualmente. Então vamos olhar aqui, começar lá no final. 7. Então vamos ver o Júlio César. Sinal verde, vem desempenhando bem, não tenho que me preocupar com ele. Agora vamos olhar individualmente. O Vulcano, robô número 135. Tá bem também, sinal verde. Não tenho com que me preocupar. Vamos olhar o robô 90 para ver se esse robô tem algo que desabone. Também não. E olha só, ele veio perdendo aqui, mas você nota que ele veio perdendo cada vez menos. Então, assim, vem por um momento bom. Ele ainda tá no drawdown, um drawdown longo. Se você parar para pensar, esse cara entrou em drawdown lá em março. Só que, olha só, desde julho, ele vem se recuperando. Então, cara, não é um robô ruim, não. Tá? Não colocaria ele com sinal com sinal amarelo. Provavelmente eu me preocuparia se ele voltasse a visitar o drawdown novamente. Ponto de drawdown. Como a gente está entrando no meio da curva aqui, a gente está entrando numa rota em que ele está se recuperando, ele vem numa inércia boa, né? Num momentum bom. Tá? Então, esse cara aqui, Jazão, segue verde, flertando com o amarelo ali, mas tranquilo. Olímpia, robô 67. Tá bonito. Vamos lá para o robô. Desligar o 67. Agora é o 29, o Evadne. Tá bem também. Tá bem, tomou drawdown, mas não veio com drawdown em sequência. Teve ganho no meio do caminho, tá bom. Repara que individualmente talvez esses robôs não brilhem, né? Mas em conjunto eles compõem uma belíssima carteira. 25, robô 25, Eudóxia. Já vi esse robô em outras carteiras, eu sei que ele é um robô que vem mandando bem, mas
ele veio numa sequência, diminuindo ganhos, aumentando perda. Esse aqui, talvez eu acione uma luzinha amarela, tá? Até porque a gente vê que o período dele de drawdown, de recuperação, vem de maio até setembro, são 4 meses. Então, pô, ele vem patinando, faz um tempo aqui. Curva dele, como é que tá? Peraí. Ele tá bem, ele tá bem. Eu me preocuparia mais, acenderia de fato luz amarela se ele voltasse a visitar o drawdown. Se esse ponto chegasse aqui, tá perto. Mas por enquanto, ele mantém, não tem muito o que, assim, se preocupar com esse Eudoxia não, tá? Número 16, o robozinho Dione. A curva dele é boa. Tomou um drawdown grandão aqui, mas ele tem ganhos expressivos também. Legal. Dione se mantém. E Eurídice, número 11. Último robô que eu vou olhar aqui. Tá bem também. Tomou uns drawdowns maiores, mas nota que ele vem diminuindo os drawdowns, né? Ganho expressivo, vem num bom momento, então individualmente é um robô bom. Essa é a minha carteira. Vou manter os olhos abertos para ela, né? Nos encontros mensais, pode sofrer alteração, né? Qualquer uma das carteiras que eu vou apresentar para vocês aqui. Mas esse é meu veredito, tá? Uma carteira muito boa ali, que cabe no bolso dos 15 mil reais. É uma carteira que historicamente gerou 30 mil reais ali no período de 2 anos, praticamente. Tem ali uns números bons, né? Se quiser, a gente monta ela de novo aqui, ó. 11, 16, 25, 16. Só para observar mais os números dela. 29, 67, 90, 29, 67, 90, 135, 154. 135, 154. Temos aqui uma carteira montada em linha reta. Fator de lucro 1,30, bonito isso. Taxa de acerto ali, acerta mais do que mas não brilha. E tudo bem, né? As médias de ganho e perda também regulam bem, ó, inclusive de semana. Agora no mês, nota-se que o melhor mês é muito acima do pior mês. Isso é bom, isso é bom. O motivo pelo qual a gente tem que olhar para um robô desses aqui com frequência mensal, certo? Robô bom, bem bom. A gente se vê então numa próxima aula. Espero que você tenha gostado. A próxima aula vai ser a gente pegar o full power, né? Porque o máximo que dá para operar nesse meu modo aqui são 25 mini contratos. Eu montar um robô de 25 mini contratos. Então, a gente vai ver o que dá para fazer operando na máxima capacidade dessa versão. Tem a versão Ultra, onde dá para ir até 100 mini contratos. Mas assim, você entendeu a metodologia, você consegue modelar qualquer um desses robôs, né? Como eu falei, a primeira aula é a aula mais importante. Valeu? Forte abraço e a gente se vê na próxima aula.